Olá, meus amigos, começa mais um Bem Informado nessa plena terça-feira, abençoado e maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos pela audiência. Mais uma vez aí o Bem Informado está de volta, trazendo as notícias de primeira qualidade, trazendo as informações que o povo precisa assistir, precisa escutar aquilo que a gente fala aqui, e o Bem Informado já está no ar. Mais uma vez, Max, tira essa trilha, porque agora vamos começar com as matérias de hoje. Só pega aqui o telefone, gente. Desculpa pela demora, tá bom? Bem informado já na próximo terça-feira de 19 agora vai ser o último Bem Informado, porque vai entrar de férias, tá bom? Por conta do Natal e também por conta do Réveillon. A gente volta agora só em janeiro, né? Parece que é no dia 10 de janeiro, por aí. Então, vamos com a primeira matéria de hoje, gente. Bunker com 613 quilos de cocaína é encontrado na empresa ligada ao tráfico internacional em Santa Catarina. Vejam aí. Do lado de fora, um galpão que passou despercebido por cerca de 2 anos. Do lado de dentro, um esquema criado para o tráfico internacional de drogas. A empresa seria uma exportadora de ligas metálicas, mas o produto que ela iria enviar ao exterior era outro. Era uma empresa utilizada com o principal objetivo de remeter essa cocaína oculta para o exterior, para a Europa mais especificamente. As exportações eram feitas por portos. Os portos específicos ainda estamos analisando, são investigações sob sigilo ainda. Durante a operação, um funcionário da empresa foi detido em flagrante. Aos policiais, ele afirmou que até o momento nenhuma remessa de cocaína teria sido encaminhada para fora do Brasil. Segundo ele, os suspeitos estariam testando a fiscalização dos portos brasileiros. Inclusive, em uma das cargas, os agentes encontraram areia, que seria encaminhada para um desses testes. O cão farejador da Polícia Militar, que prestou apoio à operação, indicou este ponto aqui como um possível local onde a droga poderia estar escondida. Mas quando os policiais começaram a revirar a terra e retirar este cano, não encontraram nenhuma ligação aparente a toda esta estrutura. Até o momento que eles localizaram esta entrada aqui. O animal não estava enganado. Aquele cano lá de fora se conectava a este sistema de exaustão, que fazia a ventilação do bunker, onde foram encontrados 600 quilos de cocaína. Por trás de todo o esquema estaria um cidadão britânico que estava na mira da PF. O comparsa dele, que cuidava do esquema no Brasil, foi preso em uma casa de alto padrão na capital do estado. A polícia apreendeu carros, motos aquáticas e joias. No galpão onde a droga foi encontrada, tinha até um quadro com instruções em inglês, além de materiais que estariam sendo usados para preparar os entorpecentes para exportação. Mediante cooperação policial internacional, tivemos o conhecimento do envolvimento de cidadãos britânicos conhecidos internacionalmente pelo tráfico, pelo envolvimento com o tráfico de drogas internacional. Eles não estão no Brasil, então toda essa questão ela é tratada mediante cooperação internacional, inclusive com a atuação da Interpol. Vamos para a próxima, meus amigos. Europeus fazem reunião para discutir fundos à Ucrânia. Vejam aí. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi recebe o presidente russo Vladimir Putin em Nova Delhi e ali, antes das conversas, os dois falaram brevemente diante dos jornalistas e o Modi falou assim para o Putin: o mundo deve retornar à paz, todos devemos buscar a paz juntos. Eles tiveram essa reunião e aí, no fim, houve uma declaração conjunta. O Putin comentou a reunião, mas bem focado ali nas parcerias com a Índia. Ele falou dos BRICS, né, o grupo que reúne, além da Índia, além da Rússia, também a África do Sul, a China e o Brasil. Putin disse que está trabalhando com o BRICS para um mundo mais justo e multipolar. Pelo menos por enquanto, lá em Nova Delhi, ele não falou publicamente sobre a guerra contra a Ucrânia. Quem falou hoje sobre o tema foi um assessor do Kremlin, que disse que aguarda uma resposta dos Estados Unidos depois daquelas conversas de terça-feira lá em Moscou. Ele afirmou que a Rússia e os Estados Unidos estão progredindo nas negociações pela paz.
Ontem, teve uma reportagem da revista alemã Der Spiegel que repercutiu muito. Ela revelou um ceticismo de líderes europeus em relação aos reais esforços do governo americano. De acordo com a revista, numa conversa que foi no início dessa semana, o presidente francês Emmanuel Macron chamou atenção para o risco de os Estados Unidos traírem a Ucrânia, com concessões territoriais e sem garantias de segurança. Aí, agora há pouco, Macron falou, olha, precisamos dos Estados Unidos para alcançar a paz na Ucrânia e a unidade entre a Europa e os Estados Unidos em relação à Ucrânia é essencial. Não há desconfiança, foi o que disse o presidente francês publicamente, depois da revelação dessas palavras durante uma reunião fechada. Os aliados europeus, a gente vê, né, eles tentam reforçar o apoio ao país aliado que foi invadido. O primeiro-ministro alemão Friedrich Merz, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o primeiro-ministro belga Bart De Wever, eles se reúnem hoje em Bruxelas, são conversas de emergência porque o bloco tenta salvar aquele plano de financiamento para a Ucrânia, aquele plano que envolve o uso de ativos russos congelados, é algo inédito. Só que o governo belga tem preocupação. Abriga ali, o país abriga 2/3 dos quase 300 bilhões de ativos russos que estão no Ocidente e, naturalmente, a Bélgica teme represárias. Por isso, essa reunião considerada de emergência entre os líderes. E esse assunto ele é muito importante diante desse cenário preocupante, porque a gente está vendo, a Rússia intensifica os ataques, os Estados Unidos pressionam por um acordo de paz, que é o que tudo indica, né? Vai incluir perdas para a Ucrânia, que por sua vez precisa de dinheiro que quem pode ajudar realmente, né, em grande escala é a União Europeia, e o bloco tenta achar uma solução, ao mesmo tempo em que luta para ter influência nas negociações que são lideradas pelos Estados Unidos. Então, há uma preocupação com a segurança europeia, mas, ao mesmo tempo, também com a credibilidade, né? Com uma imagem de relevância no cenário global. Vitor e Mônica. E esses parceiros, esses agentes todos, Índia, China, Estados Unidos... Terceira matéria é hoje, gente. O governo suspende medida polêmica que prejudicava a produção de tilápia no Brasil. Vejam aí. O anúncio feito em outubro gerou mal-estar no mercado. A inclusão da tilápia na lista de espécies exóticas invasoras trouxe dúvidas quanto a restrições à criação. A preocupação foi sentida aqui em Minas Gerais, que é o terceiro maior estado produtor do peixe no país. Um levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura apontou que o consumo per capita da tilápia cresceu 93% em 10 anos, saltando de quase 1,5 kg por habitante por ano em 2015 para quase 3 quilos em 2024. Com isso, o peixe já é o mais consumido do país. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, uma espécie é considerada invasora quando aparece em lugares em que não é nativa. Nesse caso, as tilápias que escapam dos criadouros já foram encontradas em rios, fora das áreas de produção, em áreas de preservação e até mesmo no mar, o que pode causar desequilíbrios ambientais. Além dos produtores, a medida também gerou discordância dentro do próprio governo. O Ministério da Pesca e Aquicultura chegou a pedir a retirada da espécie da lista. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária daqui de Minas explica as possíveis consequências do anúncio. Primeiro, prejuízo, depois desemprego e depois menos um produto disponível de preços altamente acessíveis, principalmente para as populações e para os povos do menos poder aquisitivo, onde o peixe é uma opção hoje real, produzida aqui no Brasil de excelente qualidade. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente lembrou que a inclusão da tilápia na lista tem apenas caráter preventivo, a fim de reconhecer espécies que podem impactar negativamente na biodiversidade e que vai definir as medidas adequadas depois de ouvir todas as partes interessadas. Vamos para a próxima aqui, meus amigos, e última. Ataque nos Estados Unidos, a embarcação no Oceano Pacífico mata 4 pessoas e caramba, vejam aí. Renata, segundo uma publicação em rede social, a inteligência americana confirmou que a lancha carregava drogas e transitava
por uma rota conhecida por ser usada por narcotraficantes. No total, já foram 22 ataques e 87 mortos, contando com esse. Bom, hoje parlamentares se reuniram a portas fechadas com o almirante Frank Bradley. Ele foi o responsável por um dos ataques no Caribe no início do mês de setembro. O jornal The Washington Post publicou uma reportagem agora revelando que os militares fizeram 2 bombardeios e o segundo contra sobreviventes que estavam à deriva e todos acabaram mortos. O almirante negou que tenha recebido ordens para matar todos os integrantes do barco. E o Congresso quer saber se o secretário de Defesa, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, tem participação na operação. Essa história levantou uma discussão sobre se o exército americano cometeu crimes de guerra ou se violou leis americanas. Pete Hegseth nega a participação nos ataques e corrobora, assim, com a versão do almirante Frank Bradley diante do Congresso. Ele mostrou hoje aos congressistas o vídeo desse segundo ataque. Opositores democratas disseram que as imagens são perturbadoras e que o exército americano cometeu um assassinato porque lançou um ataque contra 2 homens que não apresentavam ameaça nenhuma aos Estados Unidos, que estavam à deriva ao lado de um barco que estava prestes a afundar. Já os republicanos disseram que o ataque foi legítimo, que os 2 sobreviventes eram do narcotráfico e representavam uma ameaça à segurança nacional. Bom, Trump diz que os ataques nas águas do Caribe, especialmente ali perto da Venezuela, fazem parte de uma grande operação contra drogas. Trump tem forçado a saída do presidente venezuelano Nicolás Maduro do poder e hoje o Departamento de Estado americano subiu para 4 o alerta de viagem para a Venezuela, indicando que os americanos não viajem para o país e aconselhou também que todos os cidadãos americanos que estão na Venezuela que saiam de lá. Bem, meus amigos, hoje foi 4 matérias aqui do Bem Informado, aqui nessa plena terça-feira maravilhoso, abençoado, mas vocês sabem que eu sempre dou minhas opiniões aqui. Eu estava vendo, gente, uma matéria no Instagram sobre na beira-mar aqui em Fortaleza, onde ficam os turistas tentando vender suas coisas, né, seus produtos, tentando vender suas águas, tentando vender como alimentação, só que agora parece que eu vi lá na matéria que estão sendo barrados. E eu acho isso uma palhaçada que está acontecendo com a família brasileira que não está conseguindo mais colocar o sustento dentro de casa. Algum diz que ali é privado, e por que não orienta e coloca essas pessoas em outro local? Agora precisa ameaçar, precisa discutir com essas famílias que estão tentando colocar o sustento para suas casas? Precisa disso? Precisa disso? É isso que eu queria saber de uma resposta. Precisa disso, prefeito? Precisa disso, governador do estado do Ceará? Precisa? Como eu também já vi na outra matéria também, um pai de família tentando vender doces lá em Guarabiranga e foi barrado lá, que disse que não podia vender nada ali. O que está acontecendo agora com essas famílias que precisam vender os seus produtos e não estão conseguindo porque estão sendo barrados pela prefeitura? É isso que eu queria saber de uma resposta. Por que não deixa a família brasileira trabalhar? Por que não deixa essas famílias fazer os seus cadastros e conseguir trabalhar em paz? Por quê? Por que vocês não deixam? Vocês já vão agredindo, vocês já vão espancando, vocês já vão humilhando. É assim que tem que ser tratado um país de família, na situação que estamos vivendo no nosso país? É assim? Ah, Paulo César, mas aí tem que entender porque isso, aquilo está em área privada, não sei o que, área privada, e por que não orienta essas famílias a trabalhar no local que tem que ser certo, para fazer os cadastros, para fazer isso, para fazer aquilo. Agora precisa espancar, precisa humilhar, precisa xingar. É isso? Precisamos de uma resposta, tá bom? Prefeita de Guarabiranga também, tá bom? Precisa de uma resposta, tá bom? E também ao prefeito Erbley, também, que coloque ônibus de viagem aqui em Baturité. Porque eu peguei um ônibus, meus amigos, a Topic aqui Transprime, super lotada, e quanto mais lotada tava, mais a trocadora colocando mais gente para subir. Então isso eu acho uma pouca vergonha, um negócio desse. Eu acho uma palhaçada, né? Agora o prefeito precisa ver o que está acontecendo com o povo, num problema desse aí, com uma Topic lotada dessa. Quanto mais pessoas entravam, não estavam nem aí, e colocando mais gente, eu tento passar mal ali na Topic, mandei a mensagem para a empresa, mandei o número do carro, mas a resposta que me deu: tire foto, eu tirar foto,
das pessoas que estão lá, num calor daquele, sem ar-condicionado, e o prefeito não está nem aí, nem nada de resposta, nem nada. É assim que devemos ser tratados? Por isso que eu digo a vocês aí de casa, vocês que me escutam, vocês que me assistem, vamos parar um pouquinho de babar, e aprender a votar. Quando você precisa da área da saúde, tá desse jeito aí, porque vocês votaram. Se a educação que seus filhos estão estudando não tem uma merenda digna, porque vocês colocaram. Então aprendam a votar. Aprendam quem colocar direito. Porque senão esse mundo nunca vai para frente. Se nós brasileiros não aprender a votar agora. Então dê a resposta. Se você está sendo pedido de trabalhar, dê a resposta agora. Nessa ano de eleição de 2026. Não se venda o seu voto, não acredite mais em balela nenhuma. Aprenda a votar. Aprenda quem colocar. Vamos deixar um pouquinho de mamar, porque tá vindo muita coisinha boa aí. Mas vocês sabem por que essas coisinhas boas tá vindo? Sabe por quê? Porque tá chegando a eleição. Porque tá chegando, é agora esse ano, 2026. Por isso que tá vindo muita coisa aí. Mas também muitas coisas piores estão acontecendo com o povo. É a família brasileira sendo perseguida, não pode mais conseguir trabalhar em paz. Se a pessoa tenta vender um din-din sequer, um picolé sequer, um caldo de frango sequer, não pode, porque toma os produtos. Então isso para mim é uma palhaçada, é uma vergonha que está acontecendo com a família brasileira. Por isso que eu digo a vocês, que assistam esse bem informado, que tem respeito por esse bem informado, aprendam a votar, não deixem de me escutar, pelo amor de Deus. Porque quando vai aí, você mesmo, vai numa UPA aí, tá reclamando porque a demora tá grande, tá reclamando porque não tem médico, tá reclamando porque tá uma lentidão, tá muita gente aí, aglomeração de muita gente aí, mas quem é a culpa? E quem é a culpa? Me diga aí. Culpa somos nós de colocar um tipo de gente assim, que não tá nem aí por nós. Então aprendam a votar, aprendam quem colocar dentro do poder, tá bom? Porque o que vale para eles, eu já disse e repito, é a caneta. Enquanto eles tiverem o poder nas mãos, que é a caneta, eles não vão sossegar. Então vamos deixar um pouquinho de babar, vamos deixar um pouquinho dessa mania de reclamar e aprender a votar certo. Se não der certo, troca. Se não der certo, troca. Deixa só esses 4 anos. Se vocês verem que não tá dando certo, troca novamente. Agora ficar voltando no meio, ficar vendo isso, vendo aquilo, mas ele tá sendo bonzinho. E a saúde, como é que tá? Como é que tá vivendo a área da saúde? Como é que tá vivendo a área da educação? Como é que tá vivendo a área desse pessoal tentando vender o produto para colocar dentro de casa e não consegue vender? Não é verdade? Muitas famílias chorando, meu Deus do céu, perdi meu carrinho de lanche, perdi meu material que eu investi. Porque os guardas não estão nem aí. Os guardas me agridem, os guardas batem em mim, os guardas me humilham na frente de todo mundo. Né? É isso aí que vocês vão levar pelo resto da vida de vocês, se vocês não derem a resposta. E vocês estão vendo coisas boas, porque está chegando as eleições. Então, abram a boca, cobrem do Instagram deles, cobrem do Facebook deles, cobrem onde for, mas cobrem, seja na rua também, mas cobrem, porque se não cobrar, as coisas não andam, tá bom? As coisas não andam. A todo mundo, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus ilumine. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, o último Bem Informado, porque depois do dia 19 do Bem Informado, o Bem Informado vai entrar de férias e só volta em janeiro. Muito obrigado e até lá. Tchau.